Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É muito bom poder conversar com vocês nessa tarde. Professor Jung, boa tarde. Nós Boa estamos aqui no tarde. nosso segundo encontro. O curso livre chama Desejo, Mercado e Religião. Como vocês sabem, a gente faz o encontro ao vivo pela página do Facebook aos sábados. E na sequência, assim que dá tempo, a gente sobe o encontro para o nosso canal no YouTube. Então você pode assistir lá este encontro, o anterior e o próximo da semana que vem. No encontro de hoje, o nosso tema específico, dentro do tema do desejo, mercado e religião, ficou desejo, inveja e teologia, e com algumas novidades. O professor Jung sempre surpreende a gente com alguma interpretação bíblica que nos esquisita. Esquisita, que nos provoca e faz pensar. Acho que isso é bastante importante, né? A Lauana já está chegando, tem mais pessoas já nos acompanhando. Gente, escreve aqui o nome, a cidade de onde você está nos acompanhando, para que a gente... Alan, você travou ou eu que travei? Alan? Alô? Alô? Ô, Jung, por precaução eu troquei de lado. Então eu mudei, Tá. pus o travo, porque se Tá. você disse que está travando, enfim... Então Gente, tá, na semana passada as pessoas tiveram muita paciência em assistir, porque no começo era o Jung que travava, de metade para frente foi o meu. Então, já que hoje começou reclamando, a gente já muda de lado, enfim. Esses dias tem chovido bastante, né? E chuva fora do normal. Eu não sei se elas já viraram um novo tipo de chuva normal para o fim de março, né? Chuvas extremas, enfim, isso é preocupante, né? Vamos lá, Jung. O desejo, mercado e religião, eu falei semana passada, vou repetir, a gente está se inspirando num livro do professor Jung, que, na minha opinião, é um dos clássicos, né? Na semana passada eu comentei, fiz a pequena leitura de um trechinho dele, hoje eu queria contar um caos, né? Na verdade, quando eu era militante da juventude do PT, gente, já fui do PT há muito tempo atrás, né? Fui militante da juventude do PT, tinha um deputado federal católico lá na Diocese de Guarulhos, que era o Orlando Fantasini, e como eu era da igreja, um dia ele me deu um livro e falou assim, olha, lê esse livro, que esse livro aqui é muito bom. E era esse livro, Desejo, Mercado e Religião, do professor Jung. E acho que eu já tinha lido alguma coisa ou outra do professor Jung, e, bem, mas aí fui ler o livro, né, e nunca mais devolvi o livro. Eu fiquei com ele, falei para o Fantasini, falei, agora o livro vai ficar comigo, com as anotações dele. Para mim foi assim, primeiro grande contato com uma crítica radical do funcionamento do capitalismo, e que com uma fundamentação bíblica, né, com uma discussão a partir de elementos bíblicos. E, enfim, fiquei com o livro do Fantasini para mim. Falando um pouco de propaganda, enquanto a pessoa vai chegando, né? Eu fui uma vez dar um curso em Colômbia, né, no Bogotá, e aí estava na Universidade Franciscana, Boa Ventura, acho que é São Boaventura, o nome da universidade, e eu estava na casa dos frades lá, e cheguei, assim, na ida da casa para a universidade, no caminho, porque é tudo grudado, conheci um professor da Espanha, espanhol, que estava lá, um semestre lá. Aí o padre, o Frei foi apresentar, é o professor Jung e tal, ele vai dar o curso. Ah, sim! Então você conhece alguma coisa dele? Ah, claro! Aí ele falou assim, não, porque ele é autor do livro clássico, Desejo, Mercado e Religião. Eu falei, tá. Aí ele disse, eu voltei a ler recentemente, né, isso já fazia mais uns 15 anos que o livro tinha sido publicado. Então esse é um dos livros que, mesmo nos Estados Unidos, o pessoal quando fala do Jung,
né? A referência é meu livro Desejo, Mercado e Religião. Então, e de uma certa forma, esse livro em particular, mas aí as minhas reflexões, esse livro é o que introduziu uma forma de discutir teologia da libertação, a crítica capitalista, introduzindo a questão do desejo, né? Porque normalmente era sempre uma questão econômica, social, da estrutura econômica capitalista, etc., ou questão da ética, né? Mas aí essa discussão do desejo, e aí é discutindo o desejo na perspectiva da espiritualidade. Eu acho que isso é uma coisa, eu tenho orgulho de, né? E aí, só para comentar, assim, já que hoje eu acordei com vontade de elogio. A minha tese de doutorado foi publicada, foi em 93, foi publicada em 94, o Guasmo estava na banca, né? Então, ele me conhecia, já fui aluno dele, ia na casa dele, todo semestre ia na casa dele, em Piracicaba, mas quando eu lancei o capítulo, um artigo, que depois vai ser capítulo 2 do Desejo, Mercado e Religião, aí o Hugo me ligou e disse: Jung, com esse teu texto, você tem o seu caminho próprio. Você pode enfrentar qualquer teórico da esquerda, da direita, pode bater de frente agora. Então eu me senti assim bastante contente de desse avanço a reflexão teológica. E é o tema do desejo, mercado e religião. E hoje eu queria introduzir uma coisa nova, que é o título é Desejo e Inveja. Espera aí, antes de você entrar no tema novo, né? Vamos receber as pessoas que estão chegando. Isso. Gente, ó, então, Laana Tarzia, bem-vinda, lá do Rio Grande do Norte, companheira de luta do PSOL e da Quarta Internacional, a Jane, a Sueleide, a Cristina, nossos amigos, que bom que vocês estão aqui, a Dina, Dirceu, voltou, Dirceu? Que bom, está dando aula de filosofia lá em Nova Chavantina, Tássia, do Núcleo Freitito, bem-vindos. Ô, Jung, você estava falando dos elogios, né? Eu sempre digo que o seu livro da Idolatria do Capital, para mim, ele é um dos melhores, porque ele tem quase todos os temas ali já a ser aprofundados. A tese, bem, ela é um belo de um estudo, acho que ele repropõe como a gente pensa a teologia da libertação, mas ela é muito mais de crítica à própria teologia da libertação do que da crítica da estrutura do capitalismo, né? Desejo, mercado e religião, eu penso isso, que você avança num tipo de reflexão teórica que não só articula teologia com a economia, porque isso era o que o Franz, o Hugo e outros iam fazendo, mas você traz essa perspectiva do desejo que ela não é só da psicologia, né? O desejo em si enquanto subjetividade profunda dos seres humanos e como isso articulando vários temas, como o tema da espiritualidade, o tema em si dos desejos, das necessidades e o tema da formação dos desejos, né? Enfim, eu acho que esse livro ele vale a pena ser relido. Não que a gente esteja fazendo aqui um curso sobre o livro, como eu disse, é um curso inspirado, e é por isso que o tema de hoje, Desejo, Inveja e Teologia, e aí você vai introduzir algo novo para a gente. Vamos lá, te devolvo a palavra. Aliás, assim, só para terminar de discutir um pouco essa introdução, o livro Desejo, Mercado e Religião está fora do mercado faz tempo. Quem tem acesso, eu tenho um site chamado academia.edu, que é onde muita gente coloca os artigos. Então, procurando academia.edu, meu nome, Jung Mossung, vai aparecer uma página que tem o artigo de uma forma geral e tem uma página, não é página, mas é como é que chama isso? Sei lá, uma parte que você tem livros. E aí está lá o Desejo, Mercado e Religião, gratuitamente, né? Eu ainda, nos próximos 2 anos, eu vou fazer um outro livro, tipo assim, quase 30 anos depois, Desejo, Mercado e Religião, 25 anos depois do Desejo, Mercado e Religião, eu quero publicar sobre esse tema. Mas aí faz parte do nosso
curso aqui é um pouco assim, vou treinando, vou testando ideias, retomando isso. Então, eu queria trabalhar com desejo, inveja e teologia, colocando realmente inveja como um tema central, né? E na perspectiva da teologia, eu já vou antecipando, eu quero discutir a partir do Caim e Abel. Então, a discussão do Caim e Abel como chave de interpretação uh, do, da questão da inveja e a revelação de Deus. O Alan, acho que caiu aí ou teve uma visita não prevista na sala, aí ele fechou, aí ele levou um susto. Exatamente. Aqui é um caseiro nosso encontro que acontece isso, e alguém precisou passar. Mas deixa eu passar, porque senão eu penso que caiu e tal. Então, vamos lá. Eu queria começar com uma frase, com um trecho que eu citei várias vezes, que é de uma jornalista, escritora e colunista social, Danusa Leão. E como ela sempre narrava um pouco a vida da elite do Rio, e ela tinha umas reflexões muito interessantes, né? E aí o que eu quero trazer assim, ela diz assim, isso foi em 99, então isso faz 25 anos, 24 anos. Ela diz, tem graça jantar com Madonna e ninguém saber? Claro que não. Aliás, de que adianta ter todas as glórias da vida? Não que jantar com Madonna seja uma delas, apenas um exemplo, né? De que adianta tudo isso se as amigas não vão saber? E se esse acontecimento não chegar ouvidos das inimigas, sobretudo? Então, para que a gente deseja algo, né, que a gente quer entrar... Peraí, você está com eco aí? Eu fecho aqui o microfone, então. Tá. Então, quando você diz assim, por que você deseja algo? Seja jantar com uma Madonna, ou comprar joias, ela vai falando, ou BMW, ou aparecer na televisão. Para que tudo isso se os outros não ver e comentar? Com admiração ou inveja? Então, o que nós queremos não é desejar algo porque queremos isso. Nós queremos algo que gera nos outros inveja ou admiração. É essa a intenção. Então, por que nós desejamos isto? Porque, no fundo, os outros vão admirar. E a admiração tem... Qual a diferença de admiração e inveja? Eu sempre faço assim, um exemplo bem concreto assim. Quando você conquista alguma coisa e mostra, porque se ninguém sabe também, não tem muita graça, a reação do outro vai ser: que bom, sou feliz que você conseguiu, é um amigo ou uma amiga de verdade. E o outro que tem inveja, parece amigo, mas não é. É competitor. É um colega que está em competição. A admiração é um pouco no sentido neutro. Em termos de discernimento ético aqui, é feliz porque você conseguiu, né? E a inveja do outro. E aí, ela chega a uma conclusão muito interessante. Diz assim, viver dá trabalho. E é uma pena pensar em como são poucas as coisas feitas apenas para o nosso prazer pessoal, sem precisar de plateia para aplaudir ou cobiçar. Então, aí uma coisa assim, qual é aquilo que realmente eu desejo? Quando você consegue algo que realmente você deseja, não importa se os outros viram ou não viram, se outros gostaram ou não gostaram. Porque isso é realmente aquilo que me faz bem. Quando a gente deseja, luta para conseguir alguma coisa em função de admiração dos outros, que gera inveja nos outros,
não vale em si. Não sei se está claro isso. Então, aqui nós temos um caminho, uma discussão espiritual muito importante. Né? Não é verdade que eu quero alguma coisa porque eu desejo. Não. Na verdade, o que eu desejo é gerar inveja. Quando eu conheço, chego lá, é isso que me faz bem, é isso que eu quero, o resto não me faz. Bom, se os outros souberem e gostarem, e me admirarem e ficarem contentes, melhor ainda. Mas mesmo que não venha, ninguém me alegre, ninguém se alegre, ninguém saiba, isso não é importante, porque em si, isto é o objetivo, o desejo que realmente é meu, realizei. Essa é uma discussão importante. Só que aí a fala da Danusa Leão mostra isso, como é difícil. Então, um pouco assim, em termos de caminho espiritual, título de um livro que escrevi, O Caminho Espiritual da Felicidade, é exatamente. Aliás, nesse livro eu cito também de novo a Danusa Leão, né? Mas assim, essa coisa de o que a gente está movido pela inveja e aquilo que é seu desejo pessoal. O sentido último da vida da gente é meu ou é gerar inveja nos outros? Ou conseguir admiração dos outros? Aí, nesse processo, aí alguém pode dizer, mas Jung, agora só fica muito romântico, ou coisa muito pessoal, e cadê capitalismo como religião, que é o título do nosso canal? Isso está no Hayek. Aliás, você estava falando do Henk Lame, eu comecei a discutir com o Henk Lame na Costa Rica em 89, falando sobre o problema de desejo, porque eu tinha estudado o Girard, e essa importância da teoria do desejo mimético de Girard para o capitalismo. E aí, nessa conversa, alguém disse, o Hayek também trata mais ou menos disso. Eu vi alguma coisa disso. Aí eu fui ler o Hayek, né, O Fundamento da Liberdade, que vai ser o capítulo, o livro que eu vou discutir no próximo encontro do colóquio de doutorado lá na Metodista. Já aproveito a propaganda. Mas aí ele disse, Hayek, vamos lá, o que Hayek diz assim? Em princípio, ele está falando do mercado, um novo bem ou uma nova mercadoria, antes de chegar a uma necessidade pública, então ele fala de necessidade pública, e formar parte das necessidades da vida, constituem geralmente o capricho de uns poucos escolhidos. Então ele está falando dois tipos de necessidade, pública / necessidade da vida. Outra coisa que a gente fala do movimento, por exemplo, da campanha da fraternidade desse ano, a fome, isso é uma necessidade biológica, fundamental para a vida. Outras necessidades da vida não, aí que a gente vai discutir, tá? Aí ele diz assim, o Rai continua, os luxos, que foi tema do encontro passado, de hoje são as necessidades de amanhã. Essa passagem é fundamental a gente entender esse processo. Mas ainda, as novas coisas ou novos bens chegam a constituir o patrimônio da maioria da gente só porque durante algum tempo foram luxos da minoria. Então tá. Então o que a gente está falando? Ele está dizendo, existe luxo, tá? Que é reconhecido pela sociedade. Então, existem coisas que eu tenho luxo, uma coisa que eu gosto de luxo é uma coisa que eu gosto. Ninguém gosta, mas eu gosto. Isso, para mim, isso é meu luxo. Não, isso não é o que está discutindo. O luxo importante para a dinâmica capitalista é aquilo que a sociedade, os outros, reconhece como luxo. Isto é, os outros têm inveja. E quer ter. Né? E uma coisa importante, inveja é aquilo, né, que eu fui checar no e-mail, desculpe, no dicionários, né? Inveja, eu até coloquei hoje no Twitter e Instagram para fazer propaganda desse encontro, né? Então, o que é inveja? É você ter raiva porque o outro tem. Então, aquela que eu ia dizer antes, quando você gosta que o amigo, quando você
vê que teu amigo conseguiu algo, você fica feliz com o a felicidade do amigo. A inveja é você ter raiva porque ele tem e você não tem. E aí ele diz, por que isso é importante? Hayek diz, isto é que faz as pessoas querer ganhar mais. Então ele diz, esta inveja, a raiva de não ter, vai fazer as pessoas competir. Eu vou querer, eu também quero. Aí as empresas começam a perceber que mais gente querem, então começam a produzir, massificar o produto. E aí ele diz, isto é o progresso. Então o progresso não tem a ver com aumento, melhora da qualidade da vida, mas é acesso aos bens, às mercadorias que você quer. Tá, então essa é uma outra discussão. E nesse processo, né? Então, assim, o papel dessa lógica que ele gosta, a inveja é útil para a economia crescer. Então, sistema de mercado e essa coisa de produzir, ganhar cada vez mais dinheiro para isso, só é possível se tem o espírito da inveja. Então, nesse sentido, o espírito do capitalismo que Weber fala tem esse ganhar mais dinheiro, mas o outro lado do ganhar mais dinheiro, e só funciona isto porque a subjetividade capitalista está movido pela inveja. Daí que a inveja é uma coisa boa. Então a inveja, que era um dos 7 pecados capitais, se tornou uma virtude que te leva a lutar para competir, etc. E aí, nesse processo, como é que se dá a passagem do desejo, do luxo, por uma necessidade social, pública? Porque você tem dois motivos, dois caminhos. Eu desejo entrar num grupo. Eu quero pertencer a um grupo. Né? E para entrar nesse grupo, a sociedade, esse grupo, coloca como condição de possibilidade entrar com essa mercadoria. Eu vou dar um exemplo. Eu não acompanho mais essas discussões dessas coisas de moda e tal, mas uns 15 anos atrás, começou a aparecer festas que o pessoal fazia, festas que o pessoal queria entrar, e bilhete para entrar era uma calça que tinha uma marca. Então, você comprava aquele calça, que era caríssimo, que era a comprovação que você é uma pessoa com dignidade, entre aspas, tem condição de entrar. Depois, obviamente, você precisa também ter o convite. Mas não basta convite se você não tem essa calça. Então, essa é a condição de pertença. Na igreja, né, eu lembro um tempo, quando era grupo de jovens, tinha uma moça que estava na comunidade, do grupo de jovens há 2 anos, e um dia ela diz assim, eu não entendo assim não nada de Jesus. Aí eu falei, como assim? Eu falei, não sei. Você está aqui há 2 anos, participando, fazendo toda semana, a gente tinha reunião sábado e domingo, aí a gente fazia, aí saía à noite, ficava conversando, cantando, comendo, tal, no grupo. E ela diz assim, olha, eu falo essas coisas, Jesus, Cristo, sei das quantas, eu não entendo, mas vocês falam. E eu quero estar com vocês. Então, eu quero estar com vocês. Eu gosto disso aqui. É melhor amigos que eu tenho. Ela vinha de longe, pegava um ônibus longe. Isto, a, a condição de pertença era você participar daquela linguagem. Se tem sentido ou não, tudo bem? Isto. Então, cada grupo tem. Ótimo. Né? Para você pertencer a um grupo da torcida palmeirense, precisa falar de Palmeiras. Se falar de se defender Corinthians, vai para outro lugar. Ou vai apanhar, né? E aí a sociedade vai criando
outros mecanismos de controle da pertença, e vai ser o mercado. Então você vai ser, porque eu sou da comunidade do Macintosh, quando era caro, raro, você tinha revista só para quem comprava, quem tinha acesso a Macintosh. E coisas assim. Então, esse processo leva assim, eu desejo isto, né? E para entrar na comunidade que tem esse comum desejo comum, eu tenho necessidade de ter essas coisas. Então, essa necessidade social. Né? E outra, por exemplo, e muitas vezes, hoje, para trabalhar, você precisa ter celular. Então, o celular antigamente era um luxo, agora é uma necessidade de trabalho, porque o sistema econômico e de comunicação entrou nisso. Agora, nossa parte do consumo é mais a ligação de pertença. Está claro essa passagem de desejo para necessidade, aí necessidade se torna necessidade não é orgânica, é social. Né? E aí, só que aí para o sistema mercado continuar, e para os que são as que querem continuar gerando inveja nos outros, precisa comprar outras coisas novas. Porque se parar, Agora foi o Jung que caiu. Bem, a gente continua, nós que estamos aqui, a gente vai continuando até ele chegar, né? Vocês viram que o Jung engatou hoje uma marcha e ele passou aí por 3 ou 4 pontos que são bastante importantes, né? E é curioso como ele vai buscar, para pensar a relação entre a inveja e a sociedade capitalista, o primeiro ponto de partida não é necessariamente a filosofia ou a teologia ou propriamente a economia. O ponto de partida é olhar a vida social. E é uma colunista social como a Danusa Leão que vai fazendo a gente, vai provocar um certo tipo de reflexão. Então, eu costumo brincar, né? Falo que o salto entre Danusa Leão e o Hayek é um salto de diferença enorme. Mas o tipo de reflexão que ambos expressam, eles expressam com linguagens diferentes, em momentos diferentes, com finalidades diferentes, um certo espírito de uma época. E qual que é o espírito dessa época? É a ideia de que, de certo modo, o professor Jung voltou, vamos colocar ele aqui. Eu estou retomando, Jung, enquanto você estava fazendo, retornando. Eu estava dizendo o seguinte, que você engatou hoje, foi 15 minutos de várias, 3, 4, 5 ideias, e elas são importantes, né? E eu nem sabia, falei, a hora que eu interrompo ele, eu não interrompo, né? Enfim, o que eu estava comentando com o pessoal aqui é que o que eu estava dizendo é o seguinte, que, de certo modo, Danusa e Hayek, eles expressam de linguagem diferentes, em contextos diferentes, com finalidades diferentes, eles expressam o espírito dessa época. E o espírito dessa época que mostra essa passagem de como a inveja deixa de ser algo totalmente negativo e ela vai ser realocada como útil, necessária para o funcionamento, e ela fica negativa para uma parte das pessoas, enquanto que ela se torna positivo para aquele que é invejado. Né? Eu tinha voltado lá no começo. Estava pensando, o Jung falou, gente, que a Danusa Leão foi de 1990 e bolinha que ele leu esse texto dela, e ainda a cita em vários contextos. Né? E, o Jung, o quanto que esse processo que ela explicita, ou seja, ela traz aos nossos olhos assim, de maneira clara, naquele contexto, o quanto que isso se identificou nesse período todo, porque depois disso, com as redes sociais, Facebook e Instagram e TikTok, seja lá o que for, o quanto que se naturalizou na vida das pessoas de exporem coisas ou fatos da sua vida para que os outros queiram também, né? Para que o outro queira aquilo que a gente tem dentro dessa coisa da inveja, né?
Isso, quer dizer, essa coisa assim, essa rede social estimula a inveja. Eu também quero. Eu também quero, eu também quero. E não é assim, eu quero porque nós estamos compartilhando. Não, eu quero competir, ter mais do que o outro. Então a discussão hoje do pessoal, assim, eu tenho quantos seguidores eu tenho? Aí não importa. Tem pessoas que falam um monte de bobagem, fake news ou coisas ruins só para gerar seguidores. E não necessariamente é uma pessoa ruim. Entrou, no, vamos dizer assim, no espírito do pecado. O sentido último da vida é gerar inveja nos outros. Porque eu tenho inveja de ter 1 milhão de seguidores igual o outro cara tem. Aí quando o cara chega a 1 milhão, eu quero 2. Né? E o caso dos bilionários é isso. O cara tem 100 bilhões, mas o outro está 130. Então eu preciso mais. Né? Então é uma civilização doentia, espiritualmente doentia. A Cristina coloca aqui, né? Hoje, na verdade, a sociedade gira completamente Gente, em torno em torno disso. de. As pessoas acordam e olham suas redes sociais, e elas, durante o trabalho, no almoço, tem gente que come olhando rede Uhum. social e vai dormir com as redes sociais. Deve sonhar com rede social, né? Mas e aí eu julgo que você fez a coisa assim, olha, não só a ganância é o espírito do capitalismo, a sacra auris fames, como dizia o Max Weber, não só ela, mas também a inveja e a ostentação. Elas formam assim, um certo conjunto de coisas que até pouco tempo atrás era tido como a falta de moral, né? A falta É. de uma. Ostentação é outro lado da inveja. Você ostenta para gerar inveja. Né? Porque se você Agora, não mostra, não gera inveja. Se não gera inveja, para que eu estou comprando? então, e a ostentação na rede social, ela é justamente isso. Ela não tem a finalidade da partilha, Hum, né? Do, hum, do socializar a sua vida com quem, mas ela tem a finalidade muito mais da inveja. Então, a inveja, sintetizando o que você falou, a inveja como motor subjetivo da competição econômica, hum, né? E aí você tem todo um mecanismo que funciona em torno disso. Agora, uma das coisas mais interessantes dessa abordagem que você faz, do desejo associado com a inveja, né, do desejo cooptado pela função hum, da inveja no capitalismo, é que essa justamente um reposicionamento da ideia do desejo a partir do René Girard. Porque uhum, tradicionalmente, gente, nós já discutimos isso em outros encontros aqui no nosso canal, né? Mas eu acho que é um tema importante, porque tradicionalmente o desejo ele era pensado a relação de alguém que deseja um objeto, e no René Girard, o professor Jung vai trazer para a gente a ideia que o desejo nunca é uma relação puramente com um outro objeto, mas ela é uma relação social com outras pessoas, né? Então uhum. tem sempre o olhar do outro, e sem o olhar do outro, o desejo ele não tem muita referência. E acho que isso aparece no Hayek aí, né? Como o O- luxo de hoje, necessidades de amanhã, Então, não é? o Hayek, Hayek é um cara brilhante. Tá? Quer dizer, o Weber é um cara brilhante, Hayek também, só que falta algumas coisas que aí eu acho que tem algum discernimento de reconhecer o direito dos pobres de viver. Essa é uma questão central. Mas, olha, então, você não entende Hayek se você e o pensamento dele como dizendo que o sistema de mercado é o melhor sistema porque o que gera progresso e o progresso vem a ver com a inveja. No fundo é isso, o desejo de inveja. Então, isso é bom. Enquanto que Danusa Leão ela reconhece, ela detecta como as pessoas fazem, só que diz, olha, mas não é o que faz e não é isso que faz nós ser feliz. É isso. Então, se você realmente desejasse aquilo, aqui a gente diz, eu desejo Deus, ótimo. Deus é meu amor último. Principal. Não importa se isso produz alguma coisa, se os outros vão gostar. Não, o fato de conhecer o desejo que eu realmente quero e me realiza, pronto. Ninguém gosta, não é problema meu.
que pena, mas eu estou satisfeito com isso. Isto é verdadeiro desejo que te realiza. Enquanto que, na lógica da inveja, sem a inveja dos outros, você não se sente feliz. Não conseguiu realizar o objetivo. Nesse processo, aí eu queria introduzir aqui, que assim, tá aí, qual é a perspectiva teológica? Fora do Girard, ou vou trabalhar com algumas coisas que pode usar do Girard, mas assim, o que é... Hã? Fala aí. Não, antes de entrar nessa conversão, pegando o gancho aqui do Dirceu, ele diz que é preciso sobriedade, não somente em relação às drogas, mas sobretudo às mercadorias. É justamente a questão que se coloca, é que para que sobriedade seja um valor, esses valores que hoje são considerados têm que ser criticados, né? Claro. Você precisa discernir esses valores, discernir a realidade, criticar um conjunto de valores, e a crítica da inveja, da ostentação, pode vir, por exemplo, em nome da humildade, da sobriedade, da partilha ou da defesa dos direitos dos pobres, mas para isso, esse discernimento espiritual, né? Enfim, Claro. acho que com isso cria o gancho para a gente pensar que tipo de teologia nos ajuda a pensar a crítica desses valores, né? No fundo, essa questão, vamos lá, a questão do vício. O vício não é só da droga, cocaína, coisa do tipo. Você tem vício, por exemplo, tem pesquisas que mostram que crianças que desde muito cedo da vida começam a trabalhar com telas, tablet, porque assim, a criança está mais agitada, dá o tablet na frente. A criança, quando tira tablet, as crianças pequenininhas, começam a chorar e ficar desesperada. Isto é vício neurológico. Então, agora as pessoas, eu lembro lembra aquela famosa loja das Lu? Ficou Sim. 2 semanas ou 3 semanas fechado. Quando reabriu, uma mulher diz assim: não sei como eu consegui sobreviver esses dias sem entrar na sua loja. Né? Então, aí volta. Como é que a gente sai das coisas? Ela vem uma. Alguém me perguntar, onde é que você tem um livro para ter, ou um artigo? Não sei, tá? Mesmo eu cobrar o pecador. Não. Você tem algum artigo? Não. Tá. Diz assim, Caim e Abel. Então eu vou lá falar do Caim. E é importante, tá? Caim e Abel não é uma narrativa histórica, tá? Está falando do modelo do processo da história. Adão e Eva não têm noção de pecado. Quando você pegar a ideia, a narrativa da Adão e Eva, a palavra pecado não aparece. O pecado original não tem. Quem escreveu o texto não tem ideia do pecado. Quando é que aparece o pecado pela primeira vez? Com Adão e Eva, com Caim e Abel. Então, Adão e Eva saem do jardim do Éden, nascem 2 filhos, Caim e Abel, tá? E aí começa uma relação de conflito e amizade que é típica da família de irmãos, relação de irmãos. Você ter amigo, ao mesmo tempo ser competitivo, inimigo. Né? E aí você diz assim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas da primeira crias do seu rebanho. Aí eu já professor que dizia, olha, o que está a produção econômica, agrícola, outro da terra, do pastoreio, então eram pastoreiros e camponeses, e era uma disputa de classe, não sei das coisas. Eu acho que não tem nada a ver com isso, não nesse texto. Né? Aí, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Não tem porquê. Né? O pessoal, porque ele gosta mais do
da ovelha, o Girard diz, não, porque com ovelha você pode oferecer sacrifícios que têm sangue, então você tem uma forma de catarse, mas Caim não tem culpa se ele é agricultor. Aí, diz assim, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ótimo. Isso aí todo mundo já conhece a história. Né? Por que Deus gostou ou não gostou? Não tem resposta. Aí eu li um americano num livro, ele diz assim, olha, na vida tem essas coisas. Você faz uma coisa e outro cara que para que você entrega não gosta. Pronto, não é um problema do certo ou errado, é gosto. Mas aí estava pensando, o que acontece depois? Né? Aí Deus aparece assim, Senhor disse ao Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Com quem que Caim está com raiva? Teoricamente, devia ser de Deus. Ele entrega para Deus um presente, uma oferta, e Deus não gosta. Você fica com quem? Com raiva. Você dava um presente e o cara não, sabe? Você vai na festa assim, dá um presente e o cara nem olha, deixa de lado. Você fica com raiva do cara. Isso é normal. É a relação entre eu e outro. Só que com quem que Caim tem raiva? Não é com Deus, é com Abel. Então, o desejo do Caim que ficou frustrado e ficou com raiva do Abel é o quê? Ele está competindo com Abel para ver quem é que Deus fica mais contente. E aí, o que o Caim vai fazer? Matou Abel. Então, o conflito não é de Deus. O homem é Caim e Abel disputando o prestígio de ser visto. Tá? E aí uma coisa interessante, eu quero voltar um pouquinho assim, aí Deus diz, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Aí ele diz, se você fizer o bem, não será aceito? Então, o problema da aceitação não é o que você entrega, mas é o bem que você faz na vida. Sabe como é assim? Um leva frutas e outro leva carne, e Deus diz assim, hoje estava com vontade de comer carne, eu vou comer carne. Pronto. Só que você levou, o Caim leva a fruta para dizer, olha, Deus, veja a festa, o Deus comeu mais a minha coisa e não do Abel. Só que dá certo. E o que Deus está dizendo? O que eu quero não é se você me dá fruta ou carne, mas se você faz o bem ou o mal. Aí diz, mas se não o fizer o bem, saiba que o pecado, aí pela primeira vez aparece, o ameaça à porta. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o que é o pecado? A inveja. Se você for entrar na concorrência da inveja, você vai ser dominado por isso e você vai para o pecado. Você deveria dominar essa inveja. Aí falaria um budista, isso, medita, relaxa. Pense. Em Jesus não aparece meditar, aparece orar à noite e meditar. O que eu devo fazer? O que Deus quer? Vocês lembram quando Jesus, primeira vez que aparece Jesus orando à noite? Ele curou a sogra do Pedro. Da pessoa da vila, que deve ser pequenininho, nossa, chegou o Messias que cura, foi, e todo mundo é feliz.
E os discípulos estavam felizes. É isto! Nós conseguimos. Veja, os outros estão todos gostando de nós. Todos estão admirando a gente. Todos estão querendo entrar no nosso grupo. O que Jesus faz? Enquanto o pessoal dorme, Jesus passa a noite em oração. Está fazendo terço? Rezando terço? Não. Pedindo alguma coisa? Não, ele está meditando. Qual é o caminho, qual é a missão de Jesus, que Deus deu? Aí Pedro procura e, Senhor, ainda bem que achamos, a cidade está, a vila está lá, vamos lá. Porque nós conseguimos a admiração das pessoas. E o que Jesus faz interessante? Ele não volta. Porque ele sabe que se voltar, o pessoal vai em volta dele, e ele vai entrar de novo nisso. Então, o que eu diria? Jesus tem que dominar esse pecado da inveja, da vanglória. Eu sou importante. E daí Jesus diz, não foi para isso que nós viemos. Aí ele coloca a missão e vamos embora. Aí Pedro diz, mas senhor, isso é falta de educação. A gente tinha que voltar lá para dar, pelo menos, despedir do pessoal. Falando, se a gente voltar, a gente vai entrar nessa lógica. Então, essa ideia da vanglória é a inveja. Eu tenho uma glória. Né? E assim, o Novo Testamento fala muito da vanglória. Na verdade, a gente busca a glória. Aí o Espírito Santo vai dizer, esse na verdade é uma vanglória. Gera inveja nos outros. Mas não é o que Deus pede. Então, na perspectiva de Deus, isso é uma glória vã, que não serve para nada. E na perspectiva do mundo, isso é a glória. Então, na perspectiva de Hayek, ou dos neoliberais, é isso. A glória é você ganhar muito dinheiro e gerar inveja em todo mundo. E Deus vai dizer, não, isso é vanglória, meu. Aí vai dizer, de que adianta você ganhar riqueza no mundo inteiro se você perder a sua alma? Aí a tradução do alma é muito ruim. Que é o seu verdadeiro desejo. O que você realmente quer? Né? O que você quer que gerar inveja nos outros? É isso que você realmente quer? Se faz feliz? Não. Isto. Aí nesse processo, já estou falando, hoje estou falando bastante, né? Aí o primeiro carta aos Coríntios, no hino ao amor, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Tudo o que se opõe ao amor? O ódio. Né? Porque, principalmente agora nessa questão política, mas o Paulo não diz isso. O amor é paciente, o amor é bondoso. O que se opõe ao amor? A inveja. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Veja o que eu consegui, veja o meu processo, o meu prestígio, essa riqueza. Isso tudo é vanglória. Você está querendo gerar inveja. E você tem inveja dos outros que têm isto, que você não consegue. A relação verdadeira que nos ama, que nos faz bem, é amar. E com amor tem paciência, porque a gente leva tempo para entender essas coisas. Alan, desculpe, eu falei bastante hoje. Vamos fazer um pouco de debate, porque pelo menos 10 minutos. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para ir comentando aqui, né? A Ian já tinha dito, a Ian que acompanha a gente lá do Moçambique, já tinha colocado um tempo atrás admiração e inveja. Interessante essa abordagem, que é daquele momento quando você apresentou essa chave de leitura entre a diferença entre a admiração e a inveja. E, bem, na verdade não é admiração ou inveja, é o risco da admiração, que é uma coisa, pode ser uma coisa boa, se transformar em inveja, né? E no caso do Novo Testamento, da passagem que você traz para a gente, é da admiração de causar orgulho, porque a inveja é o que acontece na relação com o outro, né? Enfim. E aqui então você tem
esse discernimento que evita a construção desse mecanismo de inveja na relação com as outras pessoas. Mas eu acho que tem muita coisa para ser aprofundado nisso que você traz para a gente. Não só a atitude de Jesus, de frente à admiração e do reconhecimento público da sua missão, frente a isso, ele sente o perigo do orgulho, da vanglória e da inveja, etc. E, por fim, como Paulo já consegue fazer essa leitura de que o contrário dessas coisas é o amor, porque você apresentou, né, qual é o contrário do amor. Então, nós estamos falando de uma sociedade na qual a inveja é um motor subjetivo. O que seria o contrário da inveja do motor subjetivo, né? Por exemplo, o amor a quem sofre, o amor ao próximo, o amor aos irmãos. E essa coisa que eu tinha falado antes, do amor da amizade. Eu sou feliz porque a sua alegria me faz alegre. Né? Vários autores recentemente usam uma palavra alemã, que agora não lembro, que é alegria de ver a desgraça do outro. Né? E aí um jornalista diz assim, não tem uma palavra, nem em português nem em alemão, para dizer a alegria de ver a alegria do outro. Isto é o que o Paulo está falando. Né? O amor ao outro. Por isso, eu amo ter amor aos pobres. Isto, que quando os pobres melhoram de vida, eles ficam alegres. E a gente fica alegre com a alegria dos pobres. Né? Então, o amor com o amigo e o amor para com aquele que é pobre, aquilo que eu escrevi de amor solidário. Né? Porque o amor de amigo é filia, né? Que é em grego, e o ágape, como amor solidário. Então, é um tipo de amor, mas os dois. E aí, essa dimensão crítica ao capitalismo, baseado na inveja, se opõe, então opõe o amor, seja na filia, da amizade, ou do amor solidário com os pobres. Claro, fica bem interessante essa perspectiva. Acho que tem tempo ainda para a gente comentar a pergunta do Claudinho. O Claudinho diz assim, olha, o Tadeu chegou, boa tarde. Boa noite, né, Tadeu? Aí na França é boa noite já, né? O Claudinho diz, o desejo desse ponto de vista seria, então, não em função de necessidades, mas de uma afirmação social em relação ao outro. Você volta de novo. Alan, travou. Vamos lá, peraí. Põe a letra, põe o texto de novo. Aqui. O desejo desse ponto de vista seria, então, não em função de necessidades, mas por uma afirmação social em relação ao outro. É um tema complexo, né, Jung? Eu acho que aqui a gente tem várias coisas. Então, desejo de quem? Vamos começar assim, tá? Então, o desejo que funciona, o que é o eixo central, o espírito do capitalismo, é você realizar o desejo que gera a inveja dos outros, fazer as pessoas desejar o que você tem e eles não têm. Quer dizer, eu quero ter isso porque os outros não querem ter. Então, no livro Desejo, Mercado e Religião, eu tenho uma discussão sobre por que as pessoas pagam, na época, né, compravam van para viagem, né, $500 mil. Aí o cara que compra diz, olha, realmente, economicamente, não faz sentido gastar comprar um carro de $500 mil, porque, para que tudo isso? Mas ele diz, mas é bom, eu gosto de ter algo que os outros não têm. Então, sem a inveja dos outros, o preço da mercadoria cai. Por isso que todos os produtos, mercadorias caras de marca, estão baseadas em propaganda que gera inveja. Eu quero ser como ele, eu quero ter como ele. Né? Então, essa coisa da escassez, gerar escassez socialmente, você não pode ter. Ao mesmo tempo, inveja. Né? Então, essa é outra forma de viver um desejo que realiza o ser humano. É o que tinha falado antes. Né? É o desejo que
que você descobriu a verdade, não importa se os outros têm inveja ou não. E isto é a questão do amor. Na experiência assim cotidiana, quando você ama alguém o amor a essa pessoa é suficiente. É claro que você quer que a pessoa te ame também, mas mesmo que não ame, o descobrir, desejar, o amar, te faz bem, realiza. Mesmo que signifique que uma certa frustração porque não realiza. Então, é por isso que o Deus, a palavra, a característica mais humana, mais próxima do que Deus é, aquilo que deve, que é a última discussão, o último desejo, é o amor. Agora eu compliquei um pouco a metafísica daí, mas em todo caso. Desejo é um tema complexo, na minha opinião, é uma das chaves da teoria do fetichismo, por isso que eu acho que nesse livro você traz essa articulação com uma coisa assim muito, muito interessante, que a gente tem o dever de aprofundar. E fica como provocação para a gente ir aprofundando aqui, viu, Claudinho? Nos minutinhos aqui não dá. A Ian pergunta: a pouca tolerância à frustração pode fomentar a inveja? Acho que uma coisa está articulada com a outra, né? Essa coisa de hoje em dia as pessoas se frustrarem em relação ao que não possuem, né? Uhum. Bem, o Claudinho está falando que acabou de pedir o livro, alguém mais já falou que já encontrou o livro na estante virtual. É assim, as editoras não oferecem, a gente busca por lá. Gente, nosso encontro está acabando, então eu queria aproveitar para dizer o seguinte: esse tema a gente continua no próximo. O próximo encontro é conversão, desejo, segmento de Jesus. Então, essa chave de leitura que o professor Jung nos provoca, assim, né, de dizer que o primeiro pecado cronologicamente é a inveja, que aparece lá no Caim, né, e que esse mecanismo ele é criticado, ele é evitado no discernimento que Jesus faz em relação à sua própria missão. E na maneira como Paulo apresenta na famosa E no Amor, na carta aos Coríntios, eu acho que isso vale para a gente aprofundar um pouquinho, refletir durante a semana. Fica o convite para vocês estarem com a gente na próxima semana, acompanhando o último encontro dessa série Desejo, Mercado e Religião. 30 segundinhos, assim, eu acho que assim, o pecado aparece na inveja, na verdade, assim, é o espírito da inveja que está lá, e o fruto desse pecado é assassinato. Né? Isto é o capitalismo como religião sacrificial. O espírito do capitalismo é da inveja, e o resultado é assassinato de milhões de pobres no mundo todo ano. Assassinato dos pobres e da natureza. E da natureza. Que pode levar ao assassinato de todos, enfim, né? Jung, muito boa essa reflexão, e agradeço todo mundo que está comentando aí, né? Lauana, Claudinho, Dirceu, Cristina, Jean, enfim. E quem... Aproveito para... Eu lembrei o que eu queria falar. É que nunca a gente pede. Então, gente, nós estamos quase chegando a 1000 inscritos no YouTube, hoje ao vivo no Facebook, mas daqui a pouquinho, quem estiver assistindo já no YouTube, clica lá, ajuda a gente a passar do 1000, porque vocês sabem que esse negócio de algoritmos distribui mais as ideias de quem tem mais gente clicada lá, e as nossas ideias, que não são as mais comuns dentro da caixinha do espírito do capitalismo, elas precisam chegar a mais pessoas, né? Não é isso, Jung? Isso aí. Tchau. Tchau, gente. Grande abraço para todo mundo.